Bom dia para todos. Vou compartilhar com vocês. Está escrito em Êxodo 14. Nós vamos ler Êxodo 14. Do 10 ao 14. Êxodo 14, dos 10 ao 14. Só deixa aberto aí, que antes eu vou compartilhar algumas outras coisas, antes de a gente ler a palavra. Hoje eu li um título na Gazeta de hoje, fez eu pensar algumas coisas. A Eliane leu ali para mim. Que um menino de 14 anos passou para medicina. Achei muito interessante. E falaram que ele era o gênio, e ele falou assim, eu só treinei. Achei que ele treinou bem, né? Com 14 anos, né? Achei muito interessante, porque algumas pessoas colocam talvez o seu esforço, a sua dedicação num dom. E muitas vezes é treino, né, cara? E pensei também, né, cara? Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é isso que você tem que fazer. Treinar a obedecer a Deus. Então isso vai ser cada vez mais fácil para você. Se você começar, não, eu quero obedecer a Deus, eu sou consciente que Deus me fez nesse mundo, primeiro para mim obedecer a Deus. Você começa a treinar. Você começa a treinar, você começa a treinar, treinar. Isso vai ser cada vez mais fácil para você. Então, e fez eu lembrar também de uma situação, né, que eu acredito que, se nós temos uma alma, assim como não vai morrer, né? A alma, ela sempre vai viver eternamente, né, cara? Então, o grande propósito de Deus para nossas vidas é que a gente seja pessoas obedientes a Deus, né, cara? E uma das coisas que a Bíblia fala que está faltando na seara dos senhores é trabalhadores. E eu acho que é pastores. Pessoas que querem pastorear, tomar conta, fazer discípulos. E eu também me lembrei de uma situação, né, uma vez. Nós fomos lá em Cachoeiro do Itapemirim, né? Tinha bons amigos lá. Foi muito interessante, né? Essa viagem, né? Que eu estava mais desarrumado possível para aquela situação, né? Apesar de ler, em vez em quando você lê sobre se vestir, né? Em vez em quando você dá um fora, né? E nesse dia eu acho que eu dei um fora. Todos os amigos estavam bem vestidos para a situação, eu estava completamente fora do contexto, e eles ficaram me zoando, que eu era o recuperando do grupo. E aqueles dias eu aprendi duas coisas. Uma que o pastor Larry falou para o pastor que estava lá, né, que o pastor queria fazer estudo, e o pastor Larry falou para ele, rapaz, não se importa com estudo, se importa em ganhar pessoas. Foi muito interessante. E a outra foi que era um culto de... acho que a apresentação de um pastor, né? De várias situações, né? E no meio do grupo, o pastor que estava lá sendo apresentado mandou o pai dele se levantar, né, cara? E o pai dele se levantou, um coroinha, né, cara? E tinha 7 filhos, 5 homens, 2 mulheres. Acho que ele treinou bem essa coisa de fazer pastor. Ele fez 5 pastores. Não sei se é pastores, e as 2 mulheres casaram com pastores. Esse senhorzinho treinou fazer pastor, cara, e fez. Acho que ele fez a parte dele, né? Treinar os filhos deles a viver em obediência a Deus. Então, Deus tem um plano para nós, né, cara? Não sei se Deus, quando a maioria de nós nascemos, Deus quer que a gente seja primeiramente médicos, ou alguma outra coisa. A primeira coisa que Deus quer de nós é que nós sejamos obedientes. E treine. Se você treinar a ser obediente, você vai ser obediente. Né? Um menino, 14 anos, ele podia falar, né? Com 14 anos, imagine, os repórteres chegando para você com 14 anos. Você talvez ia falar, não, rapaz, com toda humildade, você ia falar, não, rapaz, eu sou. Ele falou, foi só
treino. Lógico que ele treinou o quê? Estudou aquilo ali, né? Estudou. Então, você quer treinar? Eu li um rapaz que fala, né? Para você virar um bom discípulo, em média 20 anos. Ele fala, depois que você resolveu ser. Porque em 20 anos você vai demonstrar um monte de coisas. Você vai passar por várias situações na sua vida. E isso vai mostrar se você está tomando as decisões certas, né? Na sua caminhada com Deus, né, cara? Que você tem uma caminhada e passa por várias coisas. Então você tem que treinar a obedecer para chegar até o fim da tua vida sendo obediente a Deus. Nós vamos ler um pouco sobre Moisés. Eu gosto muito. Hoje foi muito interessante minha devocional. Hoje o mesmo trecho que eu li individualmente, eu li com a minha família. Isso é uma coisa assim muito difícil de acontecer, né? Bater. Mesmo trecho que eu li, foi esses trechos aqui. No mesmo trecho que eu li com a minha família. No dia de domingo eu tiro para me ler para elas, quando eu leio a Bíblia para elas. Então foi muito interessante para mim. E Deus, na hora que eu estava lendo aquilo, Deus me deu muita convicção, cara. E eu gosto muito da história de Moisés. E lendo alguns comentários, algumas pessoas falam que Moisés demorou muitos anos para aquele plano, aquela coisa que Deus queria na vida dele, seja uma realidade. Então, Deus tem um plano para a tua vida. Você tem que estar treinando a obedecer, para aquele dia, para aquela situação, para aquela coisa que Deus te planejou, te usar você como uma pessoa obediente, ser colocada em prática. E nessa leitura, fez eu lembrar de duas situações. Agora eu vou falar sobre duas situações. Essas duas pessoas, na Bíblia não fala que eles foram crentes. Só fala que um teve uma decisão que foi mais sábio. Então, o que é sabedoria? Eu gosto de repetir muito isso, né, para mim mesmo. Sabedoria é ver o ponto de vista de Deus. Então você pode ser sábio em algumas coisas, pode. E você não pode ter fé. O que é fé? Ver o ponto de vista de Deus e agir. Então você pode algumas vezes ser sábio, mas não quer dizer que você vai ser uma pessoa de fé. Então há uma diferença. Essas duas pessoas que eu vou falar aqui, antes de a gente ler, é isso. Um foi sábio, um foi sábio e o outro não. As consequências foram muito grandes, né, cara? E muito interessante que a sabedoria, ela pode vir de qualquer lugar, você não sabe. Ela pode vir de vários lugares, né, cara? Se você tiver discernimento e tiver na busca de falar, Deus, eu quero tomar decisões certas na minha vida. O Espírito de Deus, cara, vai te comunicar com uma voz muito clara, sabe? Lá o meu grupo teve que ler nós estamos lendo livros juntos, homens e mulheres. Tem uma regrinha, né? Homens e mulheres têm que ler junto. Então tem um livro sobre comunicação. Esse rapaz domina a comunicação. Mas o Espírito de Deus, ele domina muito mais. E ele sabe, ele te mostra se aquilo é certo ou errado. Uma história de Faraó, quando ele recebeu a notícia de José. O que ele recebeu? Ele estava atormentado, né, cara? O faraó estava atormentado, teve um sonho. Quem deu aquele sonho? Eu acredito que foi Deus. Deus só estava usando o faraó. Ele estava atormentado. Ele estava atormentado por aquela situação. Então sai um cara, lá da prisão. Alguém fala que esse cara tinha o dom de profetizar, ou de revelar sonhos. Imagine, você é rei. Quem vai dar o conselho para mim? Um preso. Seu coração não sei como é que vai, né? Ou aberto ou fechado. Nós temos essa tendência, né? Dependendo de quem vai dar os conselhos, aqui nesse seminário não acontece não, né? Mas nos outros acontece. Se um aluno do primeiro ano te dá um conselho bíblico, você parece que não é a mesma coisa do que um pastor. Se é um conselho bíblico, cara, não importa. É bíblico. É um bom conselho. Você deve colocar em prática. Isso faz toda a diferença. Então, o faraó
ele recebeu um conselho. E muito interessante que ele teve discernimento. Discernimento de que ele... Na Bíblia não fala que ele se converteu, não deixa muito claro esse. Só fala que esse faraó, ele teve um sonho, uma pessoa veio, contou o sonho dele e falou como teria que ser. E deixou a responsabilidade para ele. O que aconteceu, faraó? Ele foi sábio. Porque a pessoa falou o que para ele? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. E arruma uma pessoa para fazer isso. Ele falou o quê? Rapaz, é você. Então aquela ali, por causa daquela decisão ali, ele livrou o povo dele, uma nação, de um monte de problema. Então muitas coisas na sua vida é assim, cara. Você está numa situação, você ouve um conselho e vai fazer toda a diferença, cara, na sua vida. Sabe, tem conselhos que vêm de um monte de lugares sábios. Agora mesmo, um menino de 14 anos dando um conselho, treine para ser um bom médico, não sei. Se Deus quer que você seja um médico, se você for homem, vou repetir, disse que tem que repetir 3 vezes. Se você for homem, todos os homens daqui, eu acredito que Deus quer que você seja pastor. Não é Satanás que quer isso, não. É Deus. Porque a seara é grande. Mas o quê? São poucos os trabalhadores. Então Deus vai deixar você fazer o que você quiser. E as almas vão para o inferno. E ele vai falar, não, você vai fazer outra coisa. Você vai ser surfista. Eu queria. Esse dia conversando com um pastor, ele falou assim, pô, Deus podia profetizar para mim. Ele está num lugar meio geladinho. Para mim, ser surfista lá no Tahiti, ele falou. Ele estava meio injuriado. Ele falou, podia profetizar, mas Deus não profetizou para mim isso. Talvez Deus falou para ele ser um pastor. E ele está fazendo o que Deus quer. Então, isso é uma diferença muito grande. Então, você na sua vida vai receber vários conselhos, vai ouvir conselhos. E muitas vezes, igual nessa situação de Faraó, a pessoa só falou o sonho para ele. Muitas vezes na minha vida é isso, né? Eu estava num lugar, estava ouvindo alguma pessoa falar, e o Espírito de Deus, que é um bom comunicador, falou para mim, essa parada é para você. E eu entendi. Porque ele comunica bem. E quem ele ajudou? Ele ajudou toda uma nação, né, cara? Ele ouviu um conselho sábio. Toda a nação ia passar por dificuldade, passou por dificuldade, mas ele teve os benefícios, né, cara, de que ouviu o conselho. Mas depois, lá na frente, aí nós vamos falar sobre outro faraó. Lá na frente, que é a história agora, que depois nós vamos ler aqui. Um pouco da história. Esse faraó ouviu também um conselho. Ele ouviu um conselho, cara. Esse faraó ouviu o conselho de quem? A Bíblia deixa entender, algumas pessoas deixam entender que esse faraó conhecia Moisés, por causa da criação, né, cara? Parece que eles tiveram uma infância junto, né, cara? Esse faraó ouviu um conselho também de uma pessoa que talvez teve um nível social igual ele, né? Imagine, Moisés ele teve uma condição de ter um nível social muito interessante, né? Mas ele fez uma escolha, estar com o povo de Deus. Então, é muito interessante isso. Então, Moisés ele tinha uma condição, o poder de escolha de Moisés foi uma coisa muito interessante. Ele tinha esse poder de escolha de estar com aquele povo com mais condições financeiras, mas sem Deus. Por algum motivo ele fez uma escolha, foi para um lugar, ficou um tempo lá. Talvez quando ele foi dar esse conselho para esse outro faraó, ele não chegou lá bem vestido. Ele não chegou lá agora como sendo um amigo, esse faraó sendo um amigo ou irmão dele. Ele chegou lá talvez completamente diferente, cara. E ele também deu um conselho a Faraó. Você lembra aqui, sabedoria é ver o ponto de vista de Deus. Então, várias vezes na sua vida você vai receber conselhos. Algumas vezes você vai estar perto. Algumas vezes o Espírito de Deus
vai levar pessoas até você. Alguma vez o Espírito de Deus vai trazer pessoas para te falar. Isso é muito interessante. A diferença vai ser você colocar em prática. Isso faz toda a diferença. E aqui, o que aconteceu? Ele recebeu um conselho, né? O que Moisés queria? Rapaz, deixe meu povo ir lá, adorar o Senhor. E parece que na primeira conversa, ele só falou isso, né? Parece que deveria entender que ele queria até voltar quando você lê. Deixa entender. Né? Faraó, o que ele quis? O conselho dele? Não quero. E ele viu a manifestação do amor de Deus várias vezes. Então tem gente também que é assim, né? Vê a manifestação do amor de Deus várias vezes, cara. Deus operando, Deus fazendo milagres, Deus curando, Deus salvando vida, assim como foi testemunhado, né? Salvando vida. Deus salvando vida. Deus fazendo coisas impressionantes. E ele foi rejeitando, e ele foi rejeitando, e ele foi rejeitando o conselho de quem? De uma pessoa que estava andando com Deus. E estava dando para ele um conselho sábio, sabe? O conselho que Moisés estava dando para Faraó, quem ia ganhar se Faraó libera o povo para lá, ia ser Faraó. Por quê? Quando o povo de Israel saiu, foram destruídos quase tudo. Levou dinheiro, levou roupa, destruiu o gado, matou. Olha, pensa bem, rapaz, tem gente que brinca com Deus. Deus matou todos os primeiros filhos. Vou repetir aqui, ó. Deus matou. O Deus de amor matou todos os primeiros filhos, para mostrar sua misericórdia e a sua graça ao seu povo. E ele ainda continuou rejeitando. E Deus, por final, falou que vai lá, pede dinheiro, pede roupa. O país foi completamente destruído. E pelo final, ele não tendo satisfeito, o que ele fez? Vou atrás desse pessoal, vou atrás do povo de Deus. Né? Então ele foi, pegou os melhores guerreiros dele, e foi junto, né? Imagina o ressentimento que devia estar esse abençoado. Pegou os melhores guerreiros dele, e foi junto, para destruir o povo de Deus. E o que aconteceu? Morreu. Então, 2 conselhos, 2 faraó, 2 escolhas, 2 descrentes. A Bíblia fala que esses 2, não deixa entender que esses 2, esse segundo, é muito claro que ele não converteu. O primeiro, não sei, ele viu lá José tantas vezes, quem sabe no final, né? Mas são conselhos diferentes. Ouviu os conselhos. E lembre-se disso aqui, cara. Sabe, tem conselhos que quem vai ganhar vai ser tua família. Vai ser seu povo. Faraó foi a mesma coisa. Quem ganhou? Um recebeu o conselho e falou assim, rapaz, esse conselho toma conta para mim. E o país dele, o que aconteceu? Prosperou mais ainda. Salvou o povo dele daquela situação e passou por aquilo. O outro parecia que ser um já estruturado e não aceitou o conselho. E o que aconteceu? Ele, por causa daquela rejeição, por causa daquela coisa de ele não querer submeter, não querer ser sábio, ver o ponto de vista de Deus, ele fez o quê? Acabou com uma nação. Acabou com uma nação. E Deus, eu acho que Deus foi misericordioso com ele. Pensa nisso aqui, cara. Antes de a gente entrar nessa palavra, na mensagem, que tem a ver com isso aqui. Rapaz, Deus é muito bom, é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, mas Deus cheio de graça. Mas como se diz um pastor, com Deus não se zomba. Ninguém engana Deus.
Não tem como, cara. Ninguém engana Deus, não tem como enganar Ele, cara. Deus é enganável. Ele é enganável e muitas vezes Ele deixa. Ele deixa você indo, vai. Mas depois você vai colher o que você plantou. Então, rapaz, você toda vez está ouvindo conselhos. Toda vez. Isso não vai ter fim. Isso não vai ter fim. Logo depois desse texto aqui, Moisés recebeu um conselho, né, cara? Ele recebeu um conselho de quem? Do sogro dele. Para organizar o povo. Quer dizer, Moisés é uma pessoa que deu conselho a Faraó, agora está recebendo o conselho do sogro. Alguns estudiosos dizem, alguns dizem que ele era crente, outros dizem que não, então, não sei o que você vai dizer. Não fala muito. Mas a pessoa estava dando conselho e depois está recebendo. A nossa vida também é assim. Tem hora que nós estamos dando conselho, na hora que nós estamos recebendo, e o sogro dele falou, você não vai aguentar desse jeito, você vai morrer, cara. Você tem que se organizar melhor. Então ele recebeu aquele conselho de se organizar. Lembra de se organizar para tomar conta do povo. Por isso que eu acredito que todo homem aqui, Deus quer que seja pastor. Rapaz, tem muita ovelha para tomar conta. Tem muitas pessoas aí para a gente ganhar. E sabe, Deus mandou a gente ir. Tem, ide, mas é ir e fazer discípulos. Então, se você está indo, se você está no lugar, o propósito de Deus é que você faça discípulos. Então, você vai no lugar, você está no lugar, você quer para um lugar, show, mas é para chegar lá e ganhar pessoas, é para chegar lá e fazer discípulos. Você pode até querer ser uma outra coisa, né? Não sei, mas você tem que usar isso para quê? Para fazer discípulos, que são almas, são eternos, nunca vai morrer. Não tem nada mais de valor nesse mundo, pô. Tem uma coisa mais de valor nesse mundo? Não tem. Uma alma, assim como foi apresentado, uma alma nunca vai morrer. Vai viver eternamente. Ou com Satanás, ou com Deus. E nós vamos vivendo, eu vou vivendo a minha vida. Eu estou perto de uma pessoa, beleza, essa é uma pessoa. Isso é uma alma, que é eterno, que eu tenho que fazer, pensar, fazer alguma coisa para aquela pessoa ouvir a mensagem. A pessoa escolhe. Cada um escolhe. A nossa responsabilidade é falar da mensagem, mas eu acredito muito que alguns não dão fruto, não fazem discípulo, porque ainda não são nem discípulos. Talvez são como pessoas que um tempo na minha vida, como eu fui amigo do Evangelho. Teve uma época da minha vida que eu fui amigo do Evangelho. Via nos cultos, fazia evangelismo, ia no presídio, ia lá. Uma das coisas que me impressionou, cara, toda quinta-feira, rapaz, ia de tarde, tinha um grupo gigante na hora do culto. Quinta-feira nós vamos tirar para ir lá de tarde ajudar a fazer bloco. Meu amigo, quantos chegava lá? Poucos. E quinta-feira de tarde, rapaz, não era igual pegar onda. É impressionante que fazer bloco não é igual pegar onda. Pô. Seu corpo cansa muito mais. Mas fazia parte daquilo ali, cara. Então eu, mesmo sendo descrente, mas eu era muito amigo, quero fazer de tudo, mas teve um dia que eu tive que entregar minha vida para Jesus. Então, difícil fazer discípulos, difícil aceitar conselhos, cara, se você não entrega a tua vida para Jesus, se você não se rende aos pés da cruz e fala para Deus, Deus, eu faço qualquer coisa, e talvez Deus vá usar uma pessoa para falar assim, você é homem, você deve ser pastor. Qualquer coisa. Você é homem, talvez você deve ser pastor. Qualquer coisa, mas talvez você não quer ser.
você quer ser qualquer outra coisa, né, cara? Eu queria muito ser um bom surfista e falar do evangelho sendo um bom surfista, né, cara? Mas Deus falou assim, não, nada disso, meu. Você tem que ser crente primeiro. Depois nós vamos ver o que vai fazer. Então não devemos ser pessoas crentes. Mas lembre-se disso. Mas nós vamos ler lá agora. Nós vamos ler em Êxodo 14, versículo 10 a 14. No versículo 10 está escrito assim, Êxodo 14, 10 a 14. Versículo 10 está assim, e chegando Faraó e os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram, ó Senhor, disseram-lhe a Moisés, será que por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trata assim, fazendo de nós sair do Egito? Não é assim que te dizemos, não é assim que te dizemos no Egito, deixa-nos, para que servimos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então aqui, o povo de Israel, né, cara, estava lá, né, no cantinho, tinha visto, cara, muitas coisas acontecer, né, cara. O povo de Israel tinha visto muitas coisas acontecer. E eu acho que eles só saíram, cara, lá daquele lugar por causa disso, que eles viram a manifestação do amor de Deus. Eles viram Deus operando várias coisas, assim como Faraó viu, né, cara. Então você está em lugares, muitas vezes na sua caminhada cristã, você já viu várias coisas acontecer, né, cara. Então é aqui também, o povo estava lá, né, saiu, foi para um cantinho, estava lá, indo na direção da terra prometida para fazer um sacrifício lá ao Senhor. Mas de repente mudou a situação, né? Lembra, Faraó ficou, vou deixar aquele povo embora não, vou perseguir, vou atrás do povo de Deus, vou destruir, meu exército é maior, né? O exército do povo de Faraó era guerreiro, acostumado a ir para a batalha. O povo de Israel não. O povo de Israel não era. Então ele pegou, foi atrás. O que o povo fez? É muito interessante. Primeira coisa que o povo fez aqui no versículo 10, a dificuldade vieram, o que ele fez? Reclamou. No versículo 10 fala assim, ó, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles. Então eles viram a dificuldade. Então, vem eles atrás. Então eles estão vindo atrás. E temeram muito. Temeram quem? Aos homens. Sabe, eu sou a favor de temer o homem, mas você tem que temer primeiro a Deus. Se você estiver fazendo uma coisa que Deus quer, cara, não teme aos homens, mas teme a Deus, que Deus vai te dar a vitória. Então veio a dificuldade, eles já tinham visto várias vezes Deus se manifestar, várias vezes, eles viu aquele povo vindo, eles ficaram o quê? Com medo, e foram para cima de quem? Muito interessante, é muito interessante como é que algumas pessoas vão para cima do líder. Ele foi para cima do líder, e com reclamar, sabe? Se você acredita em pastor, e acredita que Deus quer usar o pastor, ajude o seu pastor, cara. Que por enquanto você não é, talvez esse deve ser seu ministério.
ajudar o seu pastor. Porque senão você nunca vai aprender, cara. Então o povo de Israel o que fez? Foram lá reclamar, viram a dificuldade, foram lá reclamar. E no versículo 11 está escrito assim, ó, disseram, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para morramos nesse deserto? Por que nos trata assim, fazendo-nos sair do Egito? Então, querendo o quê? Voltar para o Egito, reclamando, cara. Tinha visto várias vezes a manifestação do amor de Deus, milagres. A Bíblia fala que das maiores vezes que Deus se manifestou foi naquela época. Aquelas pessoas viram. Muitos de nós estamos vendo um monte de coisa Deus se manifestar. Só que vem a dificuldade, sabe o que você quer? Você quer voltar para o Egito. E sabe o que é voltar para o Egito? É você pecar. E sabe, muitas vezes, isso está aqui no seu coração. Você continua sendo um cara religioso. Você continua até sendo um cara que está lendo a Bíblia. Mas no seu coração você voltou, cara. Voltou para quê? Você não está vivendo como Deus queria que você vivesse. Tem uma mensagem que eu gosto muito. Você não está vivendo no seu primeiro amor, cara. Você abandonou seu primeiro amor. Você voltou para as coisas desse mundo. Você gosta. Talvez você fique até um cara religioso. Mas sabe o que faz isso? Essas pessoas têm alta inclinação para reclamar. Pode estar até dentro da igreja, cara. Pode ter tempo, muito tempo, né? Muito tempo. Hoje, conversando com o pastor, ele falou, o tempo é uma coisa fantástica. E eu concordo, né? Que o tempo é uma coisa muito bacana, né, cara? Que só o tempo vai mostrar quem nós somos de verdade. Então tem que passar tempo a gente vivendo para Deus, tomando decisões. E esse povo fez o quê? Reclamou para quem? Para o líder. Reclamou para quem? E muitas vezes nós estamos assim, né? Está passando por uma coisa, você vai lá para o pastor reclamar. Difícil é chegar lá, pastor, estou orando. Muitas vezes você vai lá reclamar, e botando pressão em cima de Moisés, reclamando. Então depois de ver tudo aquilo, reclamando. Devemos ter muito cuidado. Porque quando nós estamos reclamando de uma situação, o contrário que todas as coisas cooperam, cara, é isso aí, reclamar. Então você quer ver o seu coração, é quando você tiver uma dificuldade. Em que você vai colocar a sua esperança? É nas reclamações? É no que você está vendo? Ou é na palavra de Deus, cara? No que Deus, por isso que demora muito tempo, cara. Para a palavra de Deus estar enraizada no seu coração, cara, você vai ter que ler com muito tempo. Muito tempo. E eu tenho até, assim, tenho pena de algumas pessoas que não gastam seu tempo na devocional direito. Porque é para no dia que você precisar de Deus, cara, se você não estiver lendo a palavra de Deus com toda atenção, com todo cuidado, não vai vir a palavra para te ajudar. E a Bíblia fala o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas vai viver de cada palavra. Então a devocional é para você viver de cada palavra. A palavra de Deus está entrando no seu coração, na sua alma, e te mostrando como que você deve mudar, cara. E te preparando para quando vir os dias maus, que vai vir, você poder sair daqueles dias firme no Senhor, cara. Não reclamando, igual o povo do Egito, reclamando. E pensa, estava com ouro, ó. Estava com ouro, prata. Israel estava com ouro e prata, foi a última coisa. Deus falou, vai lá, pede o ouro e prata ao povo do Egito. Pediu, pede roupa também. Uma tradução mandou pedir roupa também, outra tradução fala só ouro e prata. Não sei nem para que quer dizer querer ouro e prata, né? Comprar o quê no deserto? Com ouro e prata, né? Vai comprar o quê? Não tem para comprar, não tem bazar, não tem lanchonete, não tem shopping, tem nada lá. Pô. O que eles tinham, Deus deu para ele, comida e água.
E preservou as roupas. Mas, talvez, né? Deus sabendo que um dia, depois de tantos anos, a gente ia lembrar, né? Deus deu ouro e prata para eles. Mas não usou, cara. Não, ouro e prata, não usou. Mas sabe por quê? Reclamaram, queria morrer lá. Eu estava satisfeito sendo escravo do pecado. Alguém pergunta para mim, Baião, você quer voltar à sua juventude? Jamais. Escravo? Jamais. Não quero não, meu amigo. Estou satisfeito como eu estou. Para frente. Até o meu último dia. Não quero nada, meu amigo. Fui escravo mentalmente. Pecado dói. Dói, pecado dói, meu amigo. Dói, pecado dói. Não quero não, quero ir para frente, fazendo o que eu tenho que fazer, para chegar a tudo que eu posso fazer para o reino de Deus crescer, da melhor maneira possível, para o evangelho expandir até o reino. Sabe, cuidado com as tuas reclamações. Destrói a tua fé. Eu não sei, quem reclama não tem nem fé. Não tem nada a ver com fé, cara. A pessoa que reclama. E nós temos alta inclinação para reclamar. Reclamar. E pensa numa coisa, você foi feito para ajudar seu pastor. Ajude ele, não reclame, cara. Ajude ele a fazer a obra de Deus. No versículo 12, está escrito assim, ó. 12, não é isso que te dizemos no Egito, deixa-nos para que servimos aos egípcios, de novo, ó, pois melhor fora servir aos egípcios do que morramos no deserto. Quem falou para eles que ele ia morrer? Deus não chamou eles para morrer, já estava reclamando e falando situações. Tem gente que é assim, eu já vi um monte. Coloca a palavra na minha boca. Eu falei, nunca te falei isso, meu amigo. Meu amigo e minha amiga, nunca te falei isso. Tem gente que você tem que falar com um gravador. Por quê? Quer colocar a palavra na sua boca. Tem gente aqui, ó, querendo colocar a palavra na boca de Moisés. Reclamando. Não, nós vamos morrer aqui. Deus não chamou isso para morrer. Deus chamou isso para libertar. Deus não chamou a gente para morrer. Deus nos chamou para a gente libertar. Libertar do quê? Da escravidão do pecado, meu amigo. Você gostava do seu pecado? Deus te chamou para te libertar. Mas quando você tem um espírito de reclamar, você já arruma, né? É fulano de tal, é o sol, está muito quente para acordar, né? Hoje é domingo, eu não oro. Disciplina é para alguns. Mas aí você começa a dar desculpa. Reclamar. Foi pastor Giovanni que fez essa regra, foi pastor Jovem, foi pastor Giovanni de Jesus, foi pastor Larry. Não, meu amigo. Foi feito para o nosso bem, para nos proteger. Você não... Aí tudo dá graça, aí o cara para de reclamar. Em tudo dá graça, o cara para de reclamar. Ele está começa a confiar no Senhor. Então tem gente que inventa coisa. Inventa coisa. A pessoa que reclama, o incrédulo, ele inventa situação, cara. Ele inventa a sua situação para ele dar desculpa para ele voltar para o Egito. Tinha um rapaz que estava no pastor Saulo, já falei isso para vocês. Minha mãe depois até falou, filho, eu pensei que o menino ia te bater. Ele não é um menino, ele tem 42 anos e grande. E ele estava fugido. Rapaz, na conversa eu falei para ele, meu amigo, para de ser moleque. Seja homem, meu amigo. Tua mãe está aí sofrendo por causa de você. Isso que o pecado faz sua família sofrer. Assim como o Faraó fez a família dele, o filho dele morreu. O filho de Faraó morreu por causa da desobediência de Faraó. Que se ele fosse obediente, temoroso, pelo menos, não, vou deixar o povo ir, vai com Deus, ora por mim. Você pode ver na terceira, na sétima, na sexta praga, sabe o que ele fala para Moisés? Vou deixar aí só os homens, mas ora por mim. Ele já começou, né? Orar por mim.
Ele já começou, né? Ter a linguagem de crente. Tem muita isso, né? Tem a linguagem de crente. Ora por mim. Mas quando Deus fala, não, quero o povo tudo, o gado, tudo. Ele nem falou que ia levar o dinheiro e a prata. Senão é aí que ele ia falar, de jeito nenhum. Porque o dinheiro e a prata ele falou por último, na hora que ele tinha liberado. Alguém foi lá, Moisés falou, pede também que eles vão dar o ouro e a prata. Então tem gente que, rapaz, reclama demais. Demais. Não tem pacto com Deus. Tem pacto, sabe o quê? Com a circunstância. A circunstância, tá bom? Eu vou agradecer. Tá ruim? Não quero não, vou reclamar. Por quê? Não está aqui, ó. Não está no coração, não está na alma. A palavra de Deus não está voltado a obedecer a Deus. E no versículo 13 e 14, está escrito assim, ó. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Ó, o povo falou, o que ele falou? Nós vamos morrer. Moisés falou, não temais. Não temais. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos. Sabe, tem uma coisa que não deixa a gente ouvir a voz de Deus, a gente ficar agitado. Nós devemos nos aquietar. Para ouvir o que Deus quer, você tem que aquietar. Por isso que talvez uma das melhores horas para você ouvir a voz de Deus é na tua devocional. Não tem muito barulho, né? Não deveria, né? Não deveria ter muito barulho, né? Não deveria ter muita falação, muito barulho. Lá na casa tem uma regrinha, não pode falar, é hora da devocional. Senão o cara fica, né? Quer falar na hora da devocional. Então, para você ouvir a voz de Deus, tem que se aquietar. Falou, não temas. Se aquieta, meu amigo. O Espírito de Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar, Ele tem interesse, Ele quer ajudar todos. Se você está em pecado, Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, entendeu? Que Ele vai poder te ajudar. Então, uma das coisas que não faz a gente ouvir a voz de Deus é esse, não se aquietar. Nós devemos se aquietar, ficar quietinho. Deus, o que o Senhor quer? Então, Ele manda um tumulto, se aquieta. Peraí, vamos pensar, raciocinar, vamos pensar nas coisas de Deus, vamos pensar sabedoria. Qual o ponto de vista de Deus nessa situação? Deus falhou alguma vez? Para trás? Não. Deus pretende nunca falhar. Ele nunca vai falhar, Deus. Mandou se aquietar o povo. E ele fala aqui, ó. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temeis, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Então, quem permanecer vai ver o livramento do Senhor. E sabe, cuidado, que talvez você vai ser uma daquelas pessoas que vai só ver, mas não vai fazer parte de coração e de alma. Então ele estava falando para um povo que estava reclamando. Quem se aquietar vai ver o livramento de Deus. Deus quer dar o livramento para nós, no meio de um problema, no meio de uma situação. Mas nós devemos se aquietar. Ele falou, vocês vão ver. Ele estava falando para povo rebelde, cara, que estava reclamando, que não estava dando graça. Aquele povo não estava dando graça. Ele estava falando para vocês vão ver. Sabe por causa de quê? Que Deus queria mostrar. Porque Deus nunca vai falhar, cara. Deus tinha um compromisso com algumas pessoas ali, cara. Então Deus, quando Ele vê pessoas compromissadas, Ele vai fazer aquele povo passar. E as pessoas vão ser beneficiadas. E, continuando, e veja o livramento do Senhor vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornais a ver. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Só que eu queria, para finalizar, ler o versículo 31. Para a gente finalizar, eu queria ler o versículo 31, que fala assim, e viu Israel com grande poder o que o Senhor dos exércitos, deixa eu colocar aqui vai ficar melhor. E viu Israel
o grande poder que o Senhor dos Exércitos, que o Senhor exercitará contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor. Então, aqui parece que aquela vitória ali final fez o povo temeu. Mas a última palavra aqui, ó, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés. Eu gostei demais. Parece que o temor do Senhor aqui, no final desse versículo, era para quê? Para a gente confiar em Deus, cara. Rapaz, nossas vitórias, nós vamos ganhar confiando em Deus. E parece que Deus sempre usa uma pessoa para nos ajudar. E aqui usou Moisés. Então Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Vai levantar pessoas para te dar conselho. Mas Deus levou o povo, manifestou aqueles milagres, para eles ter temor do Senhor, para levar a confiar. Quem está confiando em Deus não está reclamando. Quem está confiando em Deus não está reclamando. Para confiar em quem? Em Deus e em Moisés. Não sei nem porquê, porque Moisés era o líder, né? Deus tinha chamado, e várias vezes, quando você olha o texto, o povo quis quase matar o líder. Que plano, hein? Quis matar o líder. Por quê? Quando o povo começa a reclamar, aí vai dar o quê? Ou mata, ou crucifica. Crucifica. Então Deus quer nos fazer a gente com temor de Deus. Sabe? Nós podemos fazer um monte de coisa na nossa vida, mas nem tudo Deus concorda. E Deus abençoa. E lembre-se disso, cara. Faraó ouviu um conselho, e Deus abençoou ele também. Mas não quer dizer que ele é crente. Mas Deus quer muito mais que a gente ouve um conselho. Deus quer nos fazer pessoas regeneradas. Pessoas que vão entender, cara, que aqui você teve um dia que você se entregou por total a Jesus Cristo. Essa semana eu conversei com um rapaz. Você já se entregou por total? E ele fez, não, rapaz, nunca ninguém falou isso para mim. Eu quase falei para ele, você estava onde? Deus quer que a gente faça uma entrega total ao Senhor. Pare de fazer negociação. E começa a ter temor de Deus. Aí nós vamos poder fazer, sabe o quê? Poder confiar no Senhor. Em Deus. Confiar em Deus. E Deus vai levantar pessoas para nos ajudar. Que Deus nos ajude, rapaz, a gente ser pessoas com temor do Senhor, cara. Que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, se a gente não tiver temor, você faz o que você quiser. Ah, você sai, faz. Não, Deus vai me abençoar. Não é assim não, amigo. Não é assim não, rapaz. Você não faz o que você quer e Deus vai te abençoar não, rapaz. Deus só vai abençoar os obedientes. Deus quer fazer de nós pessoas obedientes. Então, se você faz o que você quiser, de vez em quando você vê, né? O rapaz, não tem como esse rapaz estar fazendo uma boa devocional. Como é que ele está fazendo essas coisas? Não tem como. A manifestação do cara fazer qualquer coisa é uma devocional. Se tiver fazendo uma devocional bem feita, não tem como. O maior comunicador do século vai te comunicar coisas para você. E você tem dois ouvidos, tem um coração, e tem a alma que vai, isso é para mim, isso é para mim. E a gente vai poder ser pessoas que Deus vai poder confiar. Mas nós devemos confiar em Deus, cara. Pede a Deus, Deus, me ajuda a ser uma pessoa que vai confiar no Senhor. Pede a Jesus, Jesus vai te ajudar. Ele vai te mostrar, cara, como que você tem que fazer. Eu acho que não tem segredo. Você, para confiar, você tem que acreditar na palavra. Por isso que você tem que ser um leitor da palavra. E lembre-se, a seara é grande. E poucos são os trabalhadores. Muitas almas para ser ganhas. Não é só ir, é fazer discípulo. É fazer discípulo no lugar onde você estiver. Deus te fez homem
e mulher, né? Eu gostei muito de uma aluna que falou, né, cara, aqui, que Deus, esse lugar, destruiu o plano dela de ser pastora. Eu gostei demais, porque ela entendeu. Mas ela pode ser uma auxiliadora idônea. Ela pode fazer discípulos de Jesus. E é isso aí, cara. Vai fazer. E ela contou uma ilustração de uma esposa de um pastor que tomou uma atitude na hora que estava fazendo o cabelo, né? Que é difícil. Ela até falou, na hora que está fazendo o cabelo é difícil fazer uma coisa para o marido. Eu falei, como é que pode, cara? Uma atitude. Uma atitude. Deus quer ver a gente. Nossa atitude de discípulos. Atitude de pessoas que estão trabalhando na obra. Sabe o que está fazendo aqui nesse mundo. Essa mulher sabia o que estava fazendo aqui nesse mundo. Sabia? Não, sabe, né? Porque ela não está viva ainda, né? Sabe o que está fazendo aqui nesse mundo. Nós devemos ser assim. Você sabe o que você está fazendo nesse mundo? Você tem que se converter. Tem que se entregar para Jesus e colocar o plano de Jesus em prática. Vamos orar. Pai, graça nós te damos, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, que nos mostra como que o Senhor quer que nós vivemos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela sua determinação de nos mostrar, levantar a situação, a Bíblia, mostrar, Senhor Deus, para nós como nós devemos viver. Pai, nos ajuda a ser pessoas que vão confiar no Senhor. Pai, também nos ajuda a ser pessoas que vão ter discernimento quando ouvir um conselho sábio que vem do Senhor. Pai, nós queremos te agradar teu coração, nós queremos te servir, queremos te obedecer, mas não simplesmente de falar, não queremos estar simplesmente no lugar e ver os milagres do Senhor e de depois reclamar. Nós queremos exaltar e glorificar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito neste lugar e na nossa vida individual. Obrigado por tudo, Senhor Deus. E nos usa, Senhor Deus, para a gente fazer discípulo de outras pessoas. Nos dê a unção, renova, Senhor Deus, o nosso espírito, Senhor Deus. Nós precisamos do Senhor. No nome de Jesus, amém. Shalom para todos.